LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica a toda pessoa jurídica de direito privado. O que é pessoa jurídica de direito privado? Aí a gente tem que ir lá no Código Civil e encontrar esse conceito. Mas o que eu quero destacar para vocês é o seguinte, que não tem nada a ver com a empresa ser online ou ser offline. Não tem nada a ver com a empresa ser uma multinacional ou uma microempresa. Não tem nada a ver com a empresa ser online, totalmente tecnológica, com tecnologia de ponta, ou ser uma empresa que mal tem um computador. A LGPD, ela afeta todas as empresas da mesma maneira. E até mesmo aquelas que não têm aqueles tipos empresariais que não têm finalidade lucrativa, como associações, igrejas, ONGs. Muita gente acha que a empresa também precisa ter lucro, né? Que ela precisa ter esse intuito de lucro. E isso também é mentira. Então, a gente precisa tirar essas crenças limitantes da LGPD da nossa cabeça. E hoje a gente vai trabalhar a crença limitante, né, pontual, de que a empresa offline ela não precisa da LGPD. Sim, ela precisa, porque a LGPD não fez qualquer distinção entre o meio que você disponibiliza produtos ou serviços. Na verdade, o que ela exigiu é que se você trata dados pessoais, que são o quê? As informações que identificam ou possam identificar uma pessoa natural, você precisa estar adequado e cumprir essa legislação. Então, ser online ou ser offline não muda nada, não muda nada. O que vai mudar? O nível, né, de sofisticação do programa de adequação, o nível da necessidade de softwares, de mecanismos de segurança da informação, o nível de risco dos dados existentes, do tratamento de dados existentes. Mas falar que uma empresa offline não precisa se adequar, isso é uma mentira. Porque até mesmo as empresas que são offline, ou seja, vamos primeiro definir o que as pessoas entendem como uma empresa offline? A gente tem alguns tipos de empresas offline. Nós temos aquela empresa que eu falo que é o offline raiz. Sabe o offline raiz? A gente vai chamar de offline raiz. O offline raiz é aquela empresa que não tem nenhum Instagram. Aquela empresa que não tem nenhum LinkedIn, nenhum site sequer. É aquela empresa que não faz qualquer tipo de tratamento de dados em mecanismos online, como sites, blogs, redes sociais. Essa empresa não usa nem e-mail. Essa empresa não coleta nem e-mail, ela não manda e-mail. Ela não usa nem e-mail. Ela não usa nada de mecanismos tecnológicos. Ela não faz nada na internet, ela não tem nada armazenado na internet. Onde ela armazena as coisas dela? Em papel. Papel. O que ela mais usa é papel, pasta. Alguém consegue pensar em alguma empresa que você conheça que seja assim? É o offline raiz, que não tem nem e-mail, que não trabalha nem com e-mail. Aí a gente tem a offline Nutella. A gente tem a offline raiz e a offline Nutella. Qual que é a offline Nutella? A offline Nutella, ela é aquela que ela não trata dados por meio de tecnologias disponíveis e acessíveis pelos outros, ou seja, sites, não tem venda por sites, não tem um aplicativo, não tem um Instagram, não tem nem, se talvez tenha um LinkedIn ali muito do mal feito. Tem um site institucional. O que é o site institucional? Que literalmente ele está ali com funções informativas. Não tem qualquer tratamento de dados nesse site. Ou, por exemplo, a pessoa não pode fazer cadastro naquele site. A pessoa não pode mandar nada naquele site. A pessoa simplesmente vê informações da empresa ali naquele site. É um site totalmente institucional.
Aí o que dentro da empresa, ela pode trabalhar ali com alguns tipos de programas no computador dos seus funcionários, então alguns tipos de sistemas internos, mas é tudo interno, e trabalha com e-mail, mas nada muito sofisticado, nada muito chique, nada muito assim maravilhoso. Então, são empresas que elas têm ali uma presença digital institucional apenas. Elas não fazem tratamento de dados, não tem tratamento de dados no que toca a pegar dados das pessoas que estão ali na internet. Aí a gente tem o Raiz, o Nutella e a gente tem as empresas que já usam meios tecnológicos, que seriam as empresas que, de alguma forma, elas têm um tratamento de dados que advém de meios tecnológicos. Só que a gente precisa pensar também que, hoje em dia, é muito difícil você encontrar a primeira que eu falei, a raizona, porque até mesmo as empresas que têm essa estrutura mais antiga, elas começam a utilizar e-mail e o WhatsApp. Então, a partir do momento que ela usa o WhatsApp, se ela tratar algum dado pelo WhatsApp ou por e-mail, você vai conseguir ali ver que ela tem ali pelo menos um rastrinho tecnológico. Mas essas empresas, quando eu falo no geral de empresas offline, eu estou querendo falar das empresas que não têm um tratamento de dados efetivos por meios tecnológicos diretos. Eu tenho aí empresas que estão muito apegadas a papel, empresas que não têm uma presença digital muito efetiva, que o core business da empresa, ou seja, o negócio principal da empresa, não está na internet. Não está na internet. E aí eu vou dar um exemplo de um cliente meu. Eu tenho uma cliente que é uma empresa de contabilidade. Ela é uma empresa de contabilidade, eles fazem serviços contábeis. A minha cliente mal tem um site. Ela tem um site institucional, ou seja, igual eu falei para vocês, que isso apenas informa certas coisas, que está totalmente desatualizado, que não faz nenhum tipo de coleta de dados nesse site. Ela não tem o core business dela não está na internet, diferentemente do YouTube, do Facebook, de uma loja online, de uma loja que cria um perfil de e-commerce, ou até mesmo de uma loja que não tem um perfil de e-commerce, mas vende no Instagram. Então, que você pode mandar para ela ali, por exemplo, adorei essa blusa, quanto que custa? Aí ela fala, custa tanto. Eu quero essa blusa. Então eu vou te entregar, me passa seu endereço, seu CPF para eu emitir a nota, seu telefone. Isso é uma empresa já no meio online, por mais que ela não seja uma empresa extremamente sofisticada. Ela não tem essa sofisticação, mas ela está no online. A minha cliente contabilidade, ela não está no online, ela não capta dados de nenhuma forma do meio online. Como que ela capta dados? A pessoa entra em contato com ela, eu queria fazer os serviços de contabilidade, nananã, e aí a pessoa manda para ela muitas coisas por e-mail ou presencialmente. Porque nesse mundo contábil tem muita coisa que é papel, procuração, um tanto de documento. Então, realmente, você vai precisar, essa minha cliente, ela tem muito mais uma atuação voltada para o meio online, para o meio offline. Então, percebe a diferença da lojinha de roupa, que por mais que seja uma empresa pequena, está no mundo online com uma presença mais forte do que a minha cliente contabilidade, que não tem o core business principal, então não tem a principal atividade dela dependente do mundo online da tecnologia. Entenderam o que faz com que a gente comece a pensar numa empresa de meio online, meio offline? Hoje, gente, repetindo, não dá mais para separar tudo. A empresa pelo menos usa um e-mail. É muito difícil você encontrar hoje alguém que não usa um e-mail. Eu já fiz um programa de adequação para uma pessoa que era offline raiz. Sabe o que ele era? Psicólogo. Um psicólogo. Porque a gente fala muito também em empresas, mas profissionais liberais como nutricionistas, médicos, psicólogos, que mais que a gente pensa? Advogado. Essas pessoas muitas vezes não são constituídas em pessoa jurídica,
mas ela consegue ali, ela se enquadra ali no tratamento de dados da legislação, porque a lei fala que ela se aplica à pessoa física também, desde que a pessoa física trate dados com finalidade econômica. E aqui que é finalidade econômica, que ela ganhe dinheiro de alguma forma com isso. É um psicólogo, um nutricionista, fisioterapeuta, todas essas pessoas, por mais que não estejam constituídas em PJ, a partir do momento que elas estão tratando dados dos seus pacientes ou dos seus clientes, ou possíveis clientes, elas estão no escopo da LGPD sim, tá? Então isso é importante também de vocês saberem. Esse psicólogo que eu fiz o programa de adequação dele, ele simplesmente não tinha e-mail. Ele não abria um computador. Ele mal marcava com as pessoas pelo WhatsApp, ele gostava de ligar. E foi muito engraçado porque a empresa que a filha dele trabalha estava passando por um processo de adequação, ele ficou interessado e quis fazer. Olha que legal. E aí eu fiz o programa dele e a gente até instituiu certas coisas que são online, como o uso, né, de cloud e todo um processo interno para poder proteger os dados dos pacientes dele. Foi um programa de adequação bem legal, bem simples de ser feito, rápido, mas muito eficiente, muito bem remunerado. Então eu falo que às vezes as pessoas focam errado, sabe? Focam em grandes empresas e às vezes ali, ó, no seu redor tem alguém que você pode oferecer os seus serviços, que vai estar interessado, que vai ser um programa rápido, efetivo, bom de ser feito e bem remunerado. Então, só abrir esse parênteses aqui. Mas hoje, como eu disse, é muito difícil você encontrar uma empresa que seja uma empresa ou um profissional liberal que seja 100% raiz, né? O offline raiz. Mas o que acontece é que muitas vezes, pelo menos alguns alunos meus, eles ficam assim, mas Mari, eu fico sentindo que tudo da LGPD é muito voltado para o meio online. Os documentos são voltados para o meio online. O offline não é tão assim. Esse é um pensamento equivocado. Porque esse pensamento é o pensamento de quê? De que eu só dou importância para aquilo que está na internet. Que eu só dou importância dentro de um programa de adequação aquilo que está dentro de um computador. Aquilo que eu vou transmitir para o outro pelo meio online, ou aquilo que eu adquiro online. E isso é um gigantesco equívoco. Porque, gente, esses papéis, né? Às vezes você pega um papel, um pedaço de papel, e esse pedaço de papel tá cheio de informações importantes. Outro dia eu coloquei aqui no Instagram um print da minha conversa de WhatsApp com uma funcionária de um dos meus clientes, outro cliente. Obviamente, né, gente, tampando todos os dados, obviamente. Mas dela com centenas de caixas de papel, centenas não, né? Mas várias caixas de papel, e essas caixas cheias de papel rabiscado, né? Papel cortado. Papel rabiscado não, papel cortado. E aí ela falando o trabalho que ela estava tendo para fazer o descarte dos papéis. E ela tendo que cortar ali o papel, porque eles não tinham a máquina de cortar, não quiseram comprar. E eu falei, vai ter que ser na mão, porque o descarte de dados é uma coisa importantíssima. É uma coisa que tem que ser observada, é uma coisa que você não pode fazer assim. E muitas vezes empresas offline são empresas que têm muito mais papel. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar é que eu tenho que pensar no papel como se ele estivesse dentro do computador. Não é porque eu tenho dados no papel ou no computador que isso vai fazer diferença. Ambos os dados precisam ser protegidos. O engraçado é que as pessoas acham que o dado que está no computador, ele está menos protegido do que o dado que está no papel. Porque o dado que está no computador pode sofrer uma invasão, um não sei o que, um incidente de segurança. Só que o dado que está no computador tem diversos mecanismos de segurança da informação para ser protegidos. O que protege esse papel? O que protege o papel? Eu colocar numa sala, trancar. E se o lugar pegar fogo? Você perdeu tudo. Então, até que ponto eu ter um dado no papel é mais seguro do que eu ter um dado no computador? Então, você precisa buscar meios de proteger esses papéis se eles realmente forem necessários.
Se eles não forem necessários, rasga, joga fora, incinera, queima. Como a empresa vai provar que descartou os dados? Nesse caso, você vai ter que colocar dentro dos processos da empresa como que ela faz o descarte dos dados. Como é que é feito esse descarte e qual que é a periodicidade, quais dados são descartados. E é muito uma ideia, gente, a LGPD é muito uma ideia de boa fé, né? É tudo uma ideia de boa fé. O princípio supremo da LGPD é a boa fé. Então, a empresa vai declarar que ela está tomando aquelas atitudes e se ela estiver mentindo e isso for comprovado, aí ela vai poder ser sancionada e sancionada pesado. Então, o ideal quando eu penso numa empresa offline, é eu fazer exatamente o mesmo processo que eu faria se a empresa tivesse atuação online. Só que eu vou me atentar às peculiaridades de cada empresa. Então, a empresa offline, não é que ela não vai... Ai, Mari, mas a empresa offline não vai ter política de privacidade, não vai ter termos de uso. Mas programa de adequação LGPD não é só política de privacidade, nem só termos de uso. Ah, ela vai precisar fazer um relatório de impacto à privacidade e proteção de dados? Dependendo, sim. É uma empresa na área da saúde que trata dados sensíveis? É uma empresa na área de educação que trata dados de criança? Dependendo, ela vai precisar fazer sim. Ela pode não ter uma política de privacidade que vai num site, mas ela pode ter uma política de privacidade interna. Ela precisa de um código de conduta, ela precisa de um código de boas práticas para o seu funcionário. Ela vai precisar criar processos de gestão de risco e gestão de crise. Porque o risco, ele não está só no computador. Eu mostrei para vocês, ele pode estar no papel. Ele pode estar no papel. Se os dados da pessoa estão no papel, pode estar no papel. Pensa no meu cliente psicólogo. Ele anotava no papel tudo da sessão das pessoas. Olha o risco daquele papel. Ali naquele papel tinha uma sessão de terapia. Com o nome da pessoa e com tudo que ele anotou daquela sessão. Vocês acham realmente que esse papel ele não tem um risco envolvido? Ele tem inclusive dados sensíveis, porque são dados de saúde ligados à saúde mental da pessoa. Então é um equívoco danado eu falar que um programa de adequação offline ele é muito mais simples, porque muitas vezes ele não vai ser. E falar que não vai precisar fazer, lógico que vai. As empresas offline, às vezes elas dependem muito mais dos seus funcionários. O funcionário, o colaborador, ele tem uma função muito mais ativa ali dentro. Então ele precisa ser muito mais bem treinado. Porque muitas coisas no online, elas são automatizadas. Elas dependem apenas de uma automação. Então, isso é importante. O treinamento interno, ele continua sendo extremamente necessário, indispensável e às vezes até mais profundo. Porque muitas vezes eu tenho mais pessoas lidando com os titulares, com o público. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Ah, Mari, quais tipos de problemas eu posso encontrar numa empresa offline? Diversos! Ela pode, da mesma maneira, não estar seguindo os princípios, ela pode não ter mecanismos de exercício dos direitos dos titulares, que vai ter que ser criado, por mais que seja através de um formulário. Já que ela não tem um canal, que seja um número de telefone para falar com o DPO e não um e-mail, ou um chat, ou um chatbot. Que seja um telefone. Vai ter que criar mecanismos de exercício de direitos titulares, sim. Muitas vezes vai ter que aditar contratos com parceiros. Vai ter que fazer contrato com parceiro. Porque ela não tem parceiro, ela é sozinha. Então vai ter que fazer contrato, vai ter que aditivar contrato. Vai ter que fazer relatório de impacto à privacidade e proteção de dados. Sim, se tiver tratado dados sensíveis, se usar a base legal do legítimo interesse, ou se verificar realmente a existência de alguma situação em que exista um grande risco
relacionado à privacidade e proteção de dados, ou se a ANPD, assim, solicitar. Vai fazer uma política de privacidade? Não, mas pode fazer um aviso de privacidade, pode fazer uma política de privacidade interna, para ser enviada por e-mail para os clientes. Eu faço isso com os meus clientes offline. A gente tem política de privacidade interna. Não tem um site para colocar. Não tem um site para colocar, mas a gente manda para os clientes por e-mail. Vai ter que fazer um código de boas práticas para os funcionários, talvez até mais elaborado do que de uma empresa online, porque na empresa online, como eu disse, muitas vezes determinados processos são automatizados, digitalizados. Como que faz descarte de papel? Eu vou amassar o papel? Eu vou amassar o papel e jogar no lixo? Ou eu vou levar para a maquininha? Ou eu vou rasgar na mão? Ou eu vou queimar? Eu vou incinerar? O que eu vou fazer com esse papel? Então tem que ter descarte, tem que ter tempo de vida útil dos dados. Não é só nas empresas online que o dado tem que ter tempo de vida útil. O que é tempo de vida útil, Mari? É toda essa ideia de que o dado ele tem que nascer e morrer dentro da empresa. Ele tem que entrar e sair em algum momento. Ele não tem que ficar ali para sempre, não é uma relação eterna. Então ele tem que ter tempo de vida útil. Ele não tem que ficar ali quando ele não é mais útil, quando ele não está cumprindo mais uma finalidade. Então, você vai identificar esse ponto de tempo de vida útil. Vou ter que criar processos de gestão de risco e gestão de crise. Vou ter que determinar a base legal para as atividades de tratamento. Posso começar a usar Privacy by Design? Posso. Tenho que verificar se de alguma forma eu faço transferência internacional de dados? Tenho, por mais que sejam offline, provavelmente não deve fazer. Mas vamos supor que um dos seus parceiros está lá na Índia. Aí você realmente tem transferência internacional de dados. Então percebe, minha gente, que não faz tanta diferença assim? Talvez o que a empresa não vai precisar é de algo muito sofisticado relacionado à segurança da informação. Mas talvez ela vai, porque talvez uma das soluções que você vai encontrar é levar parte dessa documentação para o computador. Então, a gente precisa parar de achar que LGPD é para empresa grande, que LGPD é para empresa online, que LGPD é para multinacional. Não! LGPD é para a padaria da esquina da sua rua. A LGPD é para o seu psicólogo, para a sua nutricionista, para o seu personal trainer, para a academia de bairro, para o pet shop do meu cachorro, para a minha dentista, para o hospital, para a escola, para a empresa de tecnologia boladona, para a startup. É para todo mundo. Para o seu contador, para o seu advogado, para o seu TI. Então, gente, parem com essa ideia de que a LGPD é limitada a determinado tipo de empresa. Parem com essa ideia de que para eu ter cliente em LGPD eu preciso ir atrás da multinacional. Olha a sua volta. Olha a sua volta. E para de achar que empresa offline não tem que estar adequada à LGPD e que empresa offline, eu não sei o que eu vou fazer dentro de um programa. Olha o tanto de coisa que eu falei.